Olá a todos, nós vamos dar início ao painel 1 do Avanza Talks. A gente vai falar hoje e agora sobre seguro empresarial. O seguro empresarial, ele é desenhado especialmente para o motor da economia brasileira, que são as pequenas e médias empresas. Hoje, as pequenas e médias empresas são as empresas que mais empregam, que mais geram renda e estão crescendo cada vez mais. A gente tem um ponto fundamental que essas empresas ainda não contratam o seguro empresarial, a maioria não tem essa cobertura, e o painel de hoje tem esse objetivo, mostrar para você, corretor, qual a necessidade desse seguro, por que as empresas devem contratar e como você pode alavancar suas vendas com o seguro empresarial. A gente trouxe aqui grandes especialistas do mercado de seguros, estão aqui com a gente para falar com vocês, e eu vou pedir para eles se apresentarem. Então, vamos começar com a Elaine. Olá, pessoal. Eu sou a Elaine Dantas, executiva de negócios aqui na Sompo, e estou responsável pelo atendimento da assessoria Avanza. Estou na companhia há 5 anos, atuando na área comercial. Espero que esse treinamento agregue muito conhecimento a vocês. Obrigada, Elaine. Obrigada. E agora a Júlia. Bom dia, pessoal. Sou Júlia Guimarães, superintendente do canal de assessorias e grupos aqui na Ávila Brasil. Tenho 18 anos de experiência de mercado e muito bom ter essa oportunidade aqui da gente estar conversando um pouquinho mais sobre esse risco empresarial que é tão importante aí para todas as empresas. Obrigada, Júlia, bem-vinda. Eu não falei bem-vinda para a Elaine, mas bem-vinda. E agora vamos escutar o Tiago. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado. Primeiro pelo convite aqui. Estou há 10 anos aqui na Sompo, quase 20 de mercado aí, e sempre trabalhando com seguro empresarial, e acho que é um tema super relevante que a gente vai conversar hoje aqui. Obrigada, Tiago, bem-vindo. Jonathan. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Quem nos assiste, seja muito bem-vindo. Sou Jonathan Santos. Hoje estou como gestor comercial de canais assessoria e filial digital na Sompo. 21 anos de mercado, 16 deles voltado à área comercial. Acredito que esse nosso bate-papo vai ser bastante rico em informações para poder aproximar cada vez mais o nosso parceiro comercial, que é o corretor de seguros, que é o que faz essa ligação aí com o cliente final. Obrigada, Jonathan, bem-vindo. E, por último, mas não menos importante, o Paulo. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Paulo Fernandes, sou diretor de P&C da Ávila, já estou no mercado há mais de 30 anos aí. Acho que é um painel super importante, acho que o seguro de empresarial ele não é muito vendido no Brasil, por várias razões a gente pode debater aqui. Eu acho que é um mercado gigante aí para ser explorado, para os empresários entenderem a necessidade do produto, os corretores entenderem a distribuição. Então, acho que é muito relevante esse tema hoje aqui. Excelente, Paulo. Obrigada, bem-vindo. Bom, vamos começar com algumas perguntas para vocês todos. Um ótimo painel, ótima discussão. A gente está muito feliz de vocês estarem aqui. Tenho certeza que os corretores vão adorar. Então, vamos começar com a Elaine. Elaine, a gente falou que muitas empresas não contratam o seguro empresarial hoje. Na sua opinião, por que é isso? Não conhecem o preço, entendem que não precisam. O que está travando essa contratação? Bem, eu acredito que o principal fator seja essa percepção de que não precisa, né? Embora o preço e o desconhecimento também pesem, muitas vezes o pequeno e médio empresário, ele acredita que certos riscos dificilmente vão acontecer com ele. É comum, às vezes, pensar que um roubo, um incêndio ou certos outros imprevistos podem atingir outras empresas de grande porte do que um negócio menor. Ou até mesmo imaginam que o seguro seja muito mais caro que de fato ele é, né? Então, eu acredito que essa percepção equivocada, aliada com a falta de informação, faz com que muitos empreendedores deixem de enxergar a real importância da proteção, que é o seguro, né?
E o problema é que quando isso acontece, de acontecer algum sinistro, alguma coisa que interrompa a operação da empresa, o impacto pode ser tão grande a ponto de comprometer até a continuidade do negócio. Excelente, muito bom. E, Júlia, passando para você, como que os corretores, então, falam do seguro empresarial para essas empresas que ainda não percebem o risco? Bom, eu acho que o primeiro ponto, né, para o corretor chegar e conversar com, né, o pequeno e médio empresário é primeiro escutar, né? Então, entender quais são as necessidades desse empresário, quais são os desafios, quais são as dores deles, e trazer o seguro não simplesmente como mais um produto, como mais uma despesa para ele, mas como uma solução, né, alinhada aí com essa necessidade dele. E de uma forma estratégica, né? E como a Elaine mesmo comentou, a importância para a continuidade do negócio dele, né? Então, eu gosto às vezes de fazer um paralelo quando a gente fala com o seguro de automóvel, né? Porque no Brasil a gente ainda não tem uma cultura de seguros como a gente vê em outros países, né? Mas às vezes aquele empreendedor, né, de uma pequena e média empresa, ele faz o seguro do veículo dele, mas ele deixa de olhar para o seguro do negócio dele, que muitas vezes é a principal fonte de renda dele ou até mesmo da família, né? Então ele esquece de olhar a importância para essa continuidade desse negócio, para a manutenção desse negócio de uma maneira saudável e para manter a saúde financeira desse negócio. Então, o corretor trazer esse olhar, trazer essa nova visão, né, e escutar como trazer essa solução para os clientes. Muitas vezes o empreendedor colocou ali as suas economias no negócio, né? E aí, se aquele negócio não continua, ele tem um risco muito grande. Excelente seu ponto. E aí, vou voltar para a Elaine. Elaine, com isso, com tudo que vocês falaram, como que o corretor pode transformar essa conversa de proteção numa oportunidade para ele ampliar a carteira dele? Bem, o corretor, ele pode seguir com essa conversa de uma forma mais estratégica, tentando conectar a proteção, né, o seguro, com a continuidade do negócio, mostrando para o segurado que não é uma despesa, e sim um investimento, né? Ele pode tentar provocar isso fazendo certas reflexões com o cliente, por exemplo, perguntando se ele já parou para pensar no impacto financeiro de uma paralisação por conta de sinistro, ou o que aconteceria se um incêndio interrompesse a operação por semanas da empresa, né? Que eu acredito que esse tipo de abordagem pode ajudar o segurado a ter uma real dimensão do risco e além de ele poder também criar alguns pacotes, algumas coisas assim, começar com algo mais acessível para o cliente, né? Como ele está iniciando, começar com um seguro empresarial contra incêndio, roubo, e conforme for evoluindo, ele apresentar outros produtos para ele, outras ferramentas, né? Além de também mostrar cases reais de sinistros que aconteceram e a empresa conseguiu se recuperar por conta do seguro, ou até mesmo empresas que acabaram fechando justamente por não ter esse seguro, né? Dizer a realidade para o discurso, né? Isso, ele tentar Muito bom. conduzir essa conversa para tentar construir um relacionamento de longo prazo com o cliente. Excelente. E aí tem uma pergunta, porque essa abordagem do corretor, né, ela faz muita diferença. Eu vou perguntar para a Júlia, que ela tem pouca experiência comercial, bem pouquinha. O que seria uma diferença, né, de uma abordagem comercial para uma abordagem que gera objeção? Olha, eu acho que essa principal diferença é exatamente a forma, né? Então, se você chega ali, né, apenas querendo vender o produto e falando do produto, isso tem uma tendência muito grande de você gerar essa objeção, né? Então, quando você traz para a escutativa de entender a necessidade desse cliente, quais são as dores deles, quais são os desafios, e o que isso pode impactar no negócio dele, ele vê o seguro como uma solução, né? Então, esse é o grande desafio e é importante da gente trazer essa visão. Excelente.
Vou aproveitar, Júlia, eu vou te fazer uma pergunta, porque a gente está falando de PMEs, a gente está falando com vários corretores, alguns corretores que estão iniciando o negócio deles, outros corretores que querem alavancar, e aí a gente tem as assessorias em geral, né? Como que as assessorias podem ajudar os corretores a acelerar o crescimento no produto empresarial? Ótimo. As assessorias, elas são, assim, fundamentais, né, e parceiros essenciais para a gente conseguir estar mais próximos dos corretores, né? E como que essa assessoria, ela pode contribuir? Porque ela é uma extensão da seguradora, né? Então, primeiro, ela estando próximo desse corretor, também dando apoio, treinamento técnico para esse corretor, para que ele se sinta seguro de estar falando sobre os produtos, explicando detalhadamente como funciona cada produto para o cliente dele. Então, a gente fornecer materiais de apoio, né? Apresentar as ferramentas que a seguradora tem para que ele consiga trazer essa solução, né? Então, hoje, por exemplo, a Ávila, nós investimos muito em tecnologia, né? Então, essa tecnologia, mostrar para o corretor a simplicidade das ferramentas para contratação e como funciona e como utilizar para ele conseguir trazer essa solução. E também pegando um gancho ali no que a Elaine falou da pergunta anterior, a questão do cross-selling, né? Então, a assessoria estimular realmente essa venda. Então, a gente sabe hoje que em um único cliente você consegue vender no mínimo 6 soluções para eles em seguro, né? Então, ampliar essa visão, trazer essa visão para o corretor, que ele pode estar trazendo muitas outras soluções para o cliente dele, que muitas vezes são necessidades que às vezes até nem o cliente dele sabe que ele tem. E aí você traz ali e mostra como que o seguro consegue suprir essa necessidade e ser essa solução. Então, a gente também ampliar o repertório dos corretores e as assessorias conseguem nos apoiar muito nisso. Ah, excelente. Sabia que você falou em trazer novos produtos, fazer um cross-selling. Tem um estudo da Harvard Business School que diz que para a gente fidelizar um cliente, a gente precisa de pelo menos 3 pontos de contato. Então, ter um produto só com o cliente é bastante arriscado, né? Os corretores precisam diversificar essa carteira, ter mais contato durante o ano do que só um produto só durante a renovação. Perfeito. Exato. E eu brinco, né, que se ele só tem um produto com você, ele está contratando outro com outro corretor, né? Então. Exatamente. Então, vamos fidelizar esses clientes, né? Exato. Agora eu vou convidar os meninos da área técnica. São experts, nós vamos entrar um pouquinho na parte de cobertura, como definir a policy, como definir proposta. Então, primeiro, Tiago, alguns produtos empresariais têm várias coberturas, né? E aonde que os corretores mais sentem dificuldade para dimensionar coberturas para as pequenas empresas? Eu acho que um dos erros mais comuns que os corretores cometem hoje são trabalhar com versões muito longas para o cliente, sem de fato entender a real necessidade dele, né? Então, às vezes faz muito sentido você chegar no seu cliente, abordar ele de uma maneira mais tranquila, falar assim, pô, quais são os riscos que você tem? Primeiro, ir ao cliente, entender o risco dele, o que ele faz, e a partir daí desenhar um painel de coberturas para eles que seja de fato aderente, né? Então, entender a operação, a localização, quais são as dores dele que ele tem hoje, se tem algum gap de cobertura, se ele já passou por algum sinistro e não teve uma cobertura. Então, acho que esse é um principal ponto, né? Acho que um outro ponto que é super crítico também, que a gente pega muito no dia a dia aqui, é justamente superestimar os valores dos bens, e aqui eu estou falando muito de valor em risco declarado, né? Então, hoje, no dia a dia, na subscrição, a gente identifica muitos riscos que estão mal dimensionados. E isso vai fazer o quê? Vai gerar uma insuficiência de verba na hora do sinistro. E a seguradora não quer isso, o cliente não quer isso. Acho que acaba fazendo com que gere um estresse todo desnecessário, o que é para ser uma boa experiência, uma reposição de bem, para que ele volte a operar o quanto antes. Então isso gera esse desconforto, né? Então o seguro ele precisa ser bem dimensionado, ele precisa ser personalizado através de uma escuta ativa e análise do risco ideal. Muito bom. É o corretor consultor, né? Exato. Você falou um pouquinho de subdimensionar a cobertura. Tem algum risco que é mais comum dos corretores esquecerem
ou não incluírem na cotação, na proposta, ou subdimensionarem, e que daí acabam gerando sinistro, mais frequência de sinistro, e esses riscos têm que estar sempre no radar do corretor quando for conversar com seus clientes? Hoje, quando a gente olha, a gente tem muitas coberturas que às vezes elas são muito mal dimensionadas, como você falou, e até esquecidas, né? Então, coberturas de dano elétrico mal dimensionadas, você tem os eventos climáticos que estão cada vez mais na nossa realidade no dia a dia, vendaval, alagamento, você pode ter uma insuficiência de verba também na contratação de lucros cessantes, despesas fixas, e até mesmo porque responsabilidade civil também está muito entrelaçada a tudo isso, né? Então, são coberturas que têm alto potencial de sinistro, se não forem bem dimensionadas ou esquecidas no momento da contratação. Por isso que é importante o trabalho consultivo do corretor, dele entender as dores do cliente e sugerir coberturas. Então, quando você parte de um desenho mais simplificado e vai dando mais opções para o cliente, olha, aqui de fato você tem risco e você não está contratando, você começa a abrir os olhos do cliente, que ele começa a ver o seguro de uma outra maneira. Então, você agrega valor à operação dele, né? Então, pegando até um exemplo de dano elétrico. O dano elétrico, ele pode gerar um gatilho de incêndio muito fácil. Então, se você não tiver o valor em risco apurado, o valor em risco declarado correto, bem dimensionado, a cobertura básica, um dano elétrico bem dimensionado, o segurado vai ter insuficiência de verba e vai ter muita complicação para retomar a sua operação. Bom, vou continuar com você, porque você está falando tanta coisa que está sendo minha curiosidade. Mas eu falo rápido demais, tá? Me corta se você acelerar muito. Não, tá ótimo. Você falou de coberturas, de dimensionar, né? Aí vem aquela dúvida do corretor e do cliente, que é quanto mais eu colocar a cobertura na minha pólice, mais custo eu vou ter, ela vai ficar mais cara, né? Como o corretor faz para equilibrar o custo e a proteção para não perder o negócio com o cliente, mas ao mesmo tempo garantir que ele vai ter segurança? Perfeita a sua pergunta. Hoje, o nosso mercado é muito baseado pelo custo final do seguro e não pelo que ele está agregando de proteção, né? Então, o segredo, na minha visão, é orientar o cliente a priorizar as coberturas que de fato são essenciais para o negócio dele. Coberturas que ele não tem risco, não faz sentido ter na pólice, tá? Então, em vez de oferecer um pacote mais completo logo de cara, ele pode muito bem sentar com o cliente, desenhar, fazer um pool de coberturas ali que de fato seja inerente ao negócio dele e evoluindo de acordo com como essa conversa vai transcrevendo no decorrer do dia, né? Até para que ele entenda o valor que o seguro traz para ele. Então, você tem ferramentas como franquia, você tem os limites ajustados, coberturas adequadas que podem fazer o seguro de um jeito mais, de reduzir um pouco mais o custo do seguro sem que ele perca uma proteção na hora que ele mais precisa, né? Então, o importante é que ele entenda o conceito, tá? Que ele pode ter uma perda financeira e, com isso, dimensionar a contratação correta do seguro, né? Então, o corretor, de novo, como consultor e não como simplesmente um vendedor, ele consegue mostrar que o seguro é um investimento e não uma despesa. Excelente. Não pode só apresentar o preço, né? Tem que explicar, tem que ser consultor, tem Exato. que desenhar junto com o cliente. Muito bom. Perfeito. E no dia a dia da subscrição, a gente acaba recebendo muitas dúvidas dos corretores, né? Pô, qual a melhor cobertura aqui faz sentido para o meu cliente? E quando a gente, na subscrição, a gente pega e olha um risco através da inspeção ou simplesmente no Google, a gente vê algumas coberturas que poderiam estar sendo contratadas e não estão. Então, você pega a placa solar, que normalmente deixam... Às vezes o corretor não sabe que tem, o cliente também não fala que precisa daquela cobertura, e no fundo, quando você vai ver, ele acaba precisando dessa cobertura. Então, a gente tenta sempre alertar o corretor quando falta alguma cobertura, se faz sentido ou não faz, e essa interação subscrição-corretor é super importante para o dia a dia. Muito bom. Obrigada. Eu que agradeço. Vou perguntar para o Paulo agora. Paulo, você tem bastante experiência com seguro empresarial, né, com pequenas e médias empresas. Hoje, o que mais impacta a sinistralidade desses clientes? Eu acho que aqui a gente tem duas vertentes importantes que tem que ser analisadas. Para efeito de seguro, o que impacta mais hoje é dano elétrico, né? Você tem uma sinistralidade bem alta de dano elétrico, uma frequência, né? Não tem severidade, raramente tem severidade em dano elétrico, mas tem uma frequência muito grande. E o dano elétrico, por si só, às vezes não traz um prejuízo muito grande para um segurado, né? É uma perda que
obviamente tem que estar segurada, está lá a seguradora para pagar esse sinistro, mas não é uma perda que abala muito a estrutura, caso o cara não tenha contratado essa cobertura. Então, hoje, dano elétrico, principalmente aqui em São Paulo, teve uma fase muito grande aí da queda de energia, muito constante. Então, muitas empresas aí, por causa dessa falta de energia, até problemas de restaurantes, açougues, não tinham, ficavam sem eletricidade e perdiam toda a mercadoria, e porque não tinham, né, até falando com o Tiago, né, complementando, não contrataram a cobertura de deterioração de mercadoria em ambiente frigorificado. Às vezes o cara nem sabe que existe essa cobertura, né? E acaba, quando deu um sinistro, foi ver, isso aqui não tem cobertura, não foi contratado, enfim. Mas o que impacta muito é o incêndio, né? E acho que esse a severidade é o grande, a frequência é muito pequena, né? Que ótimo, que continue assim, mas quando há um sinistro de incêndio, realmente ele impacta muito forte a pequena e média empresa. Muitas vezes aquele lá é a única empresa que ele tem, não tem filial para poder, às vezes, transferir uma mercadoria de um lugar para outro, começar a vender mais, tudo que ele tem é aquilo. Então, um incêndio realmente é o mais impactante para uma pequena e média empresa. Pode acabar o negócio dele ali, o que ele investiu por muitos anos. É, e, claro, a gente teve a catástrofe de Porto Alegre, né, o alagamento que houve, que realmente impactou o mercado como um todo. E aí que a gente viu aí também, complementando o que o Thiago falou, poucas empresas tinham seguro de alagamento, né? É uma cobertura que ninguém dá muita importância. Estava até comentando ontem num painel, né? Desmoronamento, ninguém dá importância, ninguém se preocupa com isso. Então, se começa a ter algum sinistro, quando você vai ver, o cliente não contratou, o corretor não ofereceu, e acho que tem os dois motivos, né? Primeiro, por falta de conhecimento do corretor, de sentar, dar uma lida nas coberturas de fato, para poder entender se o segurado dele está sujeito àquilo, e também por desconhecimento, às vezes o corretor nem vai no cliente, né? O Thiago comentou, vai lá no cliente, não vai, pega o telefone, fecha o seguro ali por telefone mesmo e não foi lá analisar os riscos que aquele cliente tá sujeito. Então, tem esses dois vertentes, a necessidade numa frequência do dano elétrico, mas o que impacta mesmo é o incêndio. E o incêndio que ainda geralmente vem com lucros cessantes, né? Então é realmente uma perda, Exato. pode ser muito grande para o cliente. E voltando no ponto de dimensionamento, né? Se não está bem dimensionado o valor em risco ou a cobertura, o cliente recebe uma indenização parcial. Então, a cobertura, esse dimensionamento, ter uma compreensão muito boa, né, do seu risco é fundamental para garantir a continuidade do negócio. E às vezes é uma Excelente. economia muito ruim, né? Em vez de fazer um seguro de 5 milhões, você faz de 2 porque quer economizar. Mas a diferença de prêmio é irrisória, né? Quer dizer, vale a pena se investir no valor exato do bem, né? Eu vou voltar para você, que eu quero saber a sua opinião. A gente já falou um pouco sobre isso, sobre recomendar coberturas adicionais. Como é que o corretor pode fazer isso sem parecer que ele está empurrando cobertura para o cliente para gerar um produto muito amplo que o cliente não precisa? Como que faz É. isso? Bom, aqui eu vou falar um pouquinho, vou usar os dois produtos que existem hoje, vou falar um pouco do nosso produto da Ávila. Esse não tem como empurrar porque está tudo coberto no all-risk, né? Então, assim, essa é a grande vantagem do nosso produto com relação aos outros. Nós também temos o produto compreensivo empresarial, mas quando você vende o produto Ávila ou all-risk, você não está empurrando porque está tudo coberto já, né? Você tem 5 coberturas do produto, que é a base, qual é o risco, danos da natureza e dano elétrico, roubo, aí tem o RC e tem o lucro cessante. Então, está muito simplificado, então você não está empurrando nada, porque tudo ali está muito claro das necessidades que um cliente possa ter. Quando você fala do compreensivo empresarial ou do nomeado, né, que ele vai lá ficar escolhendo as coberturas, escolhendo os valores, uma boa assessoria, né, como diz o Tiago, vamos lá visitar o cliente, entender, conhecer o segmento que ele atua, né? Por exemplo, não adianta eu vender
uma cobertura de mercadoria em ambiente frigorificado ser uma loja de roupa. E faltou vender a mercadoria ser um açougue, ser uma farmácia que tem lá os medicamentos. Então, você precisa conhecer muito o segmento que você está atuando, né? E conhecer as coberturas todas. São extensas? São. Lá internamente fala que o compreensível é 80C, que é 80 cobertura. Tem cobertura que não acaba mais, né? Então, realmente, você dimensionar todas as coberturas que aquele cliente está sujeito, às vezes é um trabalho um pouco árduo. O cliente vai vir com esse contra-argumento que ele não tem esse risco. Muitos falam que só faço porque eu sou obrigado ao seguro, então faz aí sua básica e alguma outra coisa. Então, o papel do corretor eu já fui, né? Eu trabalhei como corretor por 20 anos, então conheço bem aí os dois lados do balcão. Não é fácil, né? Você mostrar para aquele cliente que ele está sujeito a risco e ele falar que não precisa, que isso aí aí você vai pegar uma cobertura que custou R$ 70 a cobertura no ano, entendeu? E o cara prefere pagar menos do que realmente se proteger do risco que ele está. Então, acho que vem um pouco do que a Elaine falou, da cultura do povo, das pessoas, né, de saber que realmente precisa do seguro e não que ele faz porque ele é obrigado. Que quando a pessoa tem essa consciência que realmente o seguro, ele precisa do seguro, ele vai ouvir o corretor, ele vai ouvir os argumentos, ele vai ponderar na aceitação, né? Então, acho que realmente não tem como empurrar. Se você não entender o negócio, vai parecer que você está empurrando mesmo, porque às vezes eu venho com contra-argumento e o corretor não tem nem muito o que falar. Então, conhecer as coberturas muito bem é um bom argumento para você não demonstrar que está empurrando nada para o corretor, né? Para o segurado. Você está vendendo de fato um seguro. Excelente. E acho que você tocou num ponto muito importante também, do corretor entender as diferenças dos produtos das seguradoras, né? Porque não é porque o nome da cobertura é o mesmo que a cobertura é a mesma. Então, o corretor tem que conhecer os produtos e as seguradoras têm produtos diferentes para diferentes tamanhos de risco. Então, você falou do produto All Risks de vocês, que é desenhado para empresas menores. A gente tem o empresarial, a Sompo também tem produto empresarial para médias empresas, tem nomeado, tem operacional para grandes empresas. Então, assim, conhecer essa gama de produtos das seguradoras é fundamental para o corretor também ajudar o cliente na contratação do melhor clausulado para ele, né? O que é mais aderente ao produto dele. Então, muito bom, excelente. Vamos passar para o Jonathan, que ele está muito quieto desde o começo. Vamos perturbar ele um pouquinho com algumas perguntas. Falando do empresarial, patrimonial, né? O que você vê de tecnologia que está disponível? O que essa tecnologia já simplificou e o que falta para esse mercado para deixar essa jornada do corretor para o segurado mais simples? Antes de mais nada, eu estou ouvindo só escutando aqui bons profissionais, né? Excelentes pessoas de mercado falar, e agora eu tenho que tentar chegar à altura deles aí, porque senão. Muito boa pergunta, Ana. Ana, eu vejo hoje o mercado na questão do empresarial, né, muito mais tecnológico, mas ainda precisa melhorar bastante. Eu posso citar para vocês como o cotador de empresarial na ponta online para que seja feita a cotação, né? Não vou contar a minha idade, mas eu venho de uma escola onde a gente tinha ali, às vezes, a cotação com disquete ou atualização do CD, e hoje você ter a cotação do empresarial na ponta online para que o corretor já possa apresentar para o segurado é muito importante. Isso para a seguradora é fantástico, porque começa a gerar insumos, dados, que nem o Thiago comentou, o Paulo falou também, onde as companhias conseguem entender, né, quais contratações estão sendo mais feitas, quais coberturas estão faltando, qual é a atividade que está sendo mais contratada, se nós estamos sendo competitivos, porque eu acredito que a venda, ela volta com dois retornos, a venda e a não venda, e muitas vezes a não venda é mais importante porque ela é enriquecedora nas informações, e aí você ter uma área comercial ativa junto com o corretor para entender por que a venda não está sendo concretizada, mesmo com todas as tecnologias embarcadas já e que precisam melhorar, é onde a gente consegue refinar cada vez mais esse processo na ponta. Sempre tecnologia junto com pessoas, né? Perfeito. Sabe que você falou do disquete? Eu vou ter que contar um segredo, porque quando eu comecei a trabalhar,
o empresarial era contratado num formulário daquele papel carbonado, sabe? Então, assim, eu tenho bastante tempo nesse mercado. Inclusive, eu trabalhava numa seguradora e eu fiz o primeiro cotador não tinha nem Excel, era Lotus 1, 2, 3. E aí eu ia com o meu computador nos corretores fazer cotação, não era online, né? Porque não tinha como imprimir. Então, assim, é um mercado que evoluiu bastante, mas ainda tem bastante para evoluir, né? Mas mesmo tendo tecnologia, eu acredito veemente que a figura do corretor de seguros ela é muito importante nesse processo, né? Quando estava como executivo ali na ponta, eu gostava muito de visitar os clientes com o corretor, até mesmo para entender a forma com que ele estava abordando, e cabe a nós, como seguradoras, a área comercial, eu posso dizer, de estimular o corretor. Falar, olha, faltou essa cobertura, vamos entender se isso faz sentido no perfil do cliente. Até, voltando à tecnologia, hoje a tecnologia está tão fácil para a gente pegar um aranhado de informações, né? E muitas vezes no empresarial você sai com outros negócios fechados. Por exemplo, será que aquela empresa não precisa de um seguro de vida coletivo para atender a convenção coletiva do sindicato? Então você começa a amarrar, além do empresarial, outras situações com o cliente. É a questão de uma abordagem construtiva, né? Mesmo tendo a tecnologia ao favor. Excelente. Não pode perder esse contato, né? A gente sempre fala nas reuniões e nas conversas que aparecem as oportunidades desconhecidas. Muito bom. Mas eu vou voltar com tecnologia, porque hoje está aparecendo atendimento de WhatsApp, inclusive com inteligência artificial. Ops, deixa eu ligar aqui. Inteligência artificial. Isso mudou alguma coisa na expectativa do cliente? Eu entendo que sim, mas ao mesmo tempo ela facilitou o trato, né? Quando a gente vou usar um pouco a plataforma WhatsApp. Quando a gente olha o WhatsApp no mundo, Brasil e Índia são os dois países hoje que mais utilizam essa ferramenta para trafegar negócio, né? Então, não vamos ir contra, vamos ir a favor e vamos tentar melhorar este processo. Então, a ferramenta vem sim para poder ajudar, né? Buscando na área de tecnologia, eu vejo que o mercado tem que buscar cada vez mais, às vezes, fazer uma subscrição na ponta com perguntas assertivas e ter essa cotação online, porque quanto mais você for assertivo com o teu cliente, você consegue trazer o negócio, passar confiança, mas ao mesmo tempo não pode se perder o lado humanizado deste processo, porque eu entendo que se o segurado na ponta entender que ele está falando com um robô, isso vai prejudicar de certa forma a construção da venda. O WhatsApp tem que ser sim um canal de comunicação, né? As ferramentas digitais de comunicação, que nem a gente está no Teams ou no Google Meet, né? Ou outras plataformas que existem no mercado, mas o lado humanizado ele não pode ser perdido nesse processo. Falando um pouco aqui da Sompo hoje, eu estou à frente de uma filial digital há mais de 8 anos e, graças a Deus, fazendo sucesso. Utilizando sistemas digitais para fazer uma gestão assertiva com o corretor de seguros, mas, ao mesmo tempo, não perdendo o lado humanizado, que é a pessoa entender que existe um dono, existe um cuidado, existe alguém para poder fazer isso. Excelente. Pegar um pouco da sua experiência no digital, então, porque a gente tem falado tanto de digital, de jornada, né? Jornada do usuário. Mas é para escolher um só. Se você pudesse escolher um ponto para mudar na jornada do corretor hoje nos produtos empresariais, qual seria? Olhando para a tecnologia, eu falaria que ele precisaria ser mais um consultor, um agregador de valor, mesmo sendo um sistema tecnológico digital, do que meramente um corretor de seguros. Eu entendo que a venda ela é construída. Diferente de você, vou dar um exemplo, chegar na padaria e pedir 10 pãozinhos, comprei e vou embora, o seguro não é dessa forma, né? Ele precisa ser construído. Temos que utilizar, novamente, a tecnologia para poder ter dados mais refinados, construir situações aonde sejam favoráveis para o corretor na ponta ter uma subscrição mais refinada e para a seguradora ter uma tranquilidade do que ela está ofertando na ponta, é um produto de qualidade que atende a demanda do mercado. Mas não deixar só a ferramenta, ter este processo humanizado. E aí hoje nós temos N plataformas no mercado que querem oferecer cada vez mais a tecnologia aliada a esse lado humanizado. Então, o corretor de garantia, um exemplo, ele tem que saber o que ele precisa ter de diferente de ferramentas no digital para poder fazer. A mesma coisa é o corretor de empresarial, né? Será que ele não pode desenvolver um robô ali, estou filosofando, onde o cliente, em primeiro momento, consegue mandar as fotos para ele fazer uma análise prévia do risco que ele vai cotar para o cliente e nisso já devolver uma cotação e no segundo ponto, antes de fechar, fazer uma visita? Eu entendo que
é um mar de infinidades que a gente tem para fazer, mas ao mesmo tempo tendo esse cuidado. Novamente a palavra, humanização no processo. Muito bom. Já estou tendo ideia aqui para a gente fazer nossos próximos eventos com vocês. Tem muita coisa para a gente explorar, né? Legal, legal. Vou voltar um pouquinho no Tiago, fazer uma pergunta, porque, Tiago, a gente vê, às vezes, os riscos sendo declinados pelas seguradoras, né? Que cuidado que o corretor tem que ter para evitar essas recusas ou restrições na subscrição? Olha, no dia a dia que a gente identifica aqui, é muito erro de informação. Então, a gente cai naquela coisa que a gente conversou alguns minutos atrás, né? O corretor entendeu o risco do segurado, o corretor foi até o segurado, sei lá, uma ligação de vídeo, alguma coisa que tem que sair dessa coisa de robotização, né? Então, o atendimento ele precisa ser de uma forma mais personalizada, entender cada risco, cada segurado, né? E hoje a gente identifica muito erro de informação. Então, erro de atividade. Para algumas atividades aqui na Sompo, a gente pede um questionário de avaliação de risco, o corretor transmite a proposta, e quando a gente transmite a proposta, a gente vai analisar a inspeção e olha o questionário, a gente vê que as informações não batem. Então, tudo que ele falou que o risco é bom, é perfeito, chega na hora da inspeção é totalmente contrário. Então, para a seguradora, é chato ele ficar recusando um risco para o cliente. Aí a gente aponta, ó, recusou por causa disso, disso, disso. Aí a gente trabalha o risco de uma outra maneira, se der para trabalhar com melhorias, uma franquia diferenciada, até ele arrumar o risco, ajustar o que tem que ajustar. Mas até mesmo quando o corretor ele visita o cliente, ele consegue ter uma percepção do risco, ele consegue falar, olha, o risco tem esse problema aqui, o que a gente consegue fazer? Dá para trabalhar com uma taxa diferente, uma franquia diferente, vocês dão uma carta de melhoria. Então a gente começa a ter um trabalho mais tailor-made e mais profissional para o cliente. Isso é um trabalho do corretor, é um trabalho de consultoria. Tá? Então, para a gente evitar um aumento de recusa, a gente precisa de um nível de informação mais completo. A nova lei ela chega para dar essa mudança para o corretor vai ser obrigado a dar as informações mais corretas, porque isso no sinistro pode prejudicar o segurado, então ele também vai ter que ter esse cuidado com o nível de informação que ele vai dar, e com isso a gente conseguir ter uma subscrição mais assertiva e diminuir o número de recusas. Excelente. Novamente, é o corretor consultor, o corretor consciente, que conhece a legislação, conhece produtos e conhece o seu próprio cliente segurado, né? Exato, e a gente entende que é difícil para o corretor também trabalhar com 10, 15 seguradoras, cada uma com a sua característica diferente, seu pol de coberturas diferentes também. Então, a gente entende o desafio. E hoje a gente tem inúmeras ferramentas de conseguir informar ao corretor o que meu produto cobre. Então, é o que a gente está fazendo aqui agora, um bate-papo online, não necessariamente precisa ser presencial, mas se for também melhor, até se o cliente quiser vir junto também, a Sompo tem a característica de portas abertas. Então, existem ferramentas para a gente conseguir fazer algo bem personalizado para cada cliente. Excelente. E aí, pensando nesse cenário todo, Júlia, uma pergunta para você. O que você enxerga para o futuro, né? Qual que é a tendência do comportamento das pequenas e médias empresas para contratar seguro nos próximos anos? Bom, eu vejo que, primeiro, né, algo que a gente falou aqui, que ainda tem essa necessidade de uma venda consultiva, né, diferente de alguns outros produtos mais massificados, que a gente vê o cliente se autoatendendo ali sem tanta necessidade dessa venda consultiva. No empresarial, para as pequenas e médias empresas, eu ainda vejo essa tendência dessa necessidade, mas também as empresas cada vez mais conscientes em relação a esse risco, né? Então a gente tem exemplos aí de crises econômicas, de eventos como a pandemia, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que está trazendo um pouco mais, né, de consciência realmente sobre os riscos para as empresas, né? E além disso que a gente falou, dessa busca de soluções mais simples, mais digitais, mais acessíveis, né? A inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, tá aí para contribuir com esse processo. E outra coisa que a gente comentou aqui, que eu também acho que é cada vez uma tendência, das empresas buscarem produtos customizados para o perfil do negócio dela, né? Então, soluções específicas e com diferenciais de coberturas específicos para as dores daquele segmento, daquela empresa. Então, elas também valorizarem isso. Excelente.
me fez lembrar um ponto fundamental nos seguros patrimoniais para PME, que é a gestão de risco, né? Então, eu vou passar para o Paulo essa pergunta. Paulo, como que pode transformar a gestão de risco, as inspeções, as recomendações, em um argumento de venda para o corretor? Bom, a gestão de risco é fundamental para o cliente, né? E, obviamente, o corretor e a seguradora têm um papel importantíssimo nisso, né? A seguradora com as inspeções, né? E o corretor levar para o cliente, de fato, que isso é uma melhoria do risco dele, né? Porque muitas vezes o cliente, isso aí o Jonathan vai ouvir, o Tiago, o Corpo de Bombeiros já liberou, não preciso fazer isso, né? O Corpo de Bombeiros não paga sinistro, né? Quem paga sinistro é a Exato. seguradora. Então, não é porque o Corpo de Bombeiros deu um aval, deu uma aprovação para aquele estabelecimento funcionar, que nós, seguradores, não temos uma visão um pouco mais crítica disso, né? Até porque o Corpo de Bombeiros é muito voltado à proteção da pessoa, né? E nós somos muito voltados à proteção patrimonial. Então, o que precisa ser muito mostrar para o cliente é que assim, o seguro ele é a última instância que você tem que acionar, né? Uma coisa que o seguro vai fazer é repor a perda que você teve. Só que você pode ter perdido o espaço da concorrência, você pode ter perdido vidas dentro do seu estabelecimento. Então, o seguro não é porque tem seguro que eu vou negligenciar o gerenciamento de risco, né? Que eu não vou lá atender as recomendações da seguradora ou até mesmo as obrigações da seguradora, né? Nós temos dois linhas de que a gente faz a inspeção. Uma recomendação e uma obrigação que ele tem que fazer, né? Se não vai fazer, não vai ter seguro. Então, a recomendação é mais no sentido de, pô, vamos melhorar esse risco, vamos mitigar a sua perda, né? Então, eu acho que o papel do corretor não é pegar o papel que a seguradora manda e enviar para o segurado. É entender de fato a recomendação, ver que faz sentido aquela recomendação, o que pode acontecer se ele não fizer aquilo, e mostrar para ele, né, não sendo repetitivo aqui, mas que o seguro não é para ser usado. Ele é a última instância da mitigação, porque a coisa que você vai recuperar ali é uma perda financeira, para você reconstruir ou não o seu bem, depende do que você vai fazer com o seu dinheiro. Só que você pode perder o seu mercado, pode perder seus funcionários, pode perder tanta coisa no sinistro, que o seguro não está só para isso, né? Então, o seguro realmente tem que ser usado numa última instância, é o que não deve ser usado, né? Quer dizer, não quero nunca ter essa perda, e para que isso possa ser minimizado, vou atender as recomendações, né? Então, o gerenciamento de risco é super importante para o cliente, né? E a gente ouve aqui, né? Todo mundo aqui que está no mercado sabe que às vezes o cliente não faz a recomendação, aí ele não renova naquela seguradora, vai para outra, para ver se a outra não pede, aí a outra pede, aí também enrola, não faz. Por isso que tem as recomendações e as obrigações, né, que realmente ele tem que fazer. Então, o cliente ter essa noção de que aquele trabalho que a seguradora fez é para contribuir para a mitigação do risco dele, o corretor entender também isso, eu acho que são os dois pontos fundamentais que vai ajudar muito, muito aquele cliente para que, de fato, tente evitar uma perda, evitar um sinistro, porque a gente já viu muitos casos aqui, com a experiência que a gente tem de mercado, de cliente que teve um sinistro de incêndio, ficou lá 3, 4 meses parado, nunca mais recuperou a clientela dele. Então, foi toda para o concorrente e nunca mais voltou para aquele cliente. Então, se o seguro pagou, pagou. 6 meses depois, faliu a empresa. Aí o seguro não tem o que fazer, né? Faliu porque perdeu toda a clientela dele para o concorrente. Então, é isso que o corretor tem que mostrar para o cliente, que a perda dele pode ser recuperada pelo seguro, a parte material, mas clientes e funcionários, ele pode nunca mais recuperar isso. Muito bom. Posso complementar? Claro.
Acho que o ponto que o Paulo trouxe é perfeito e ele linka com a pergunta que você me fez anteriormente, né? Quando o corretor ele visita o cliente, além dele entender a atividade, entender os riscos que precisa, ele consegue muito bem já dar uma geral no risco, falar, olha, aqui você tem fiação exposta, seus extintores estão descarregados, sua rede de hidrante está despressurizada, e isso torna o seguro ruim para a companhia. Né? Hoje existem cláusulas até que o mercado trabalha de inoperância de proteção, que é justamente na hora do sinistro, se sua rede de hidrante não estiver funcionando, você vai ter um pênalti ali de uma franquia maior do que você contratou na pólice. Existem cláusulas que fazem isso, são gatilhos. Então, quando você traz a realidade do gerenciamento de risco para o cliente, você torna o risco mais aceitável para a companhia, porque mostra uma boa fé do segurado em querer melhorar o risco e gerir o risco dele. Então, o gerenciamento de risco é extremamente importante, ele está diretamente ligado às recusas que as companhias fazem, né? Então, é importante esse papel do corretor, esse trabalho consultivo. Tem dúvida, não sabe como explicar isso para o segurado? A Sompo faz isso, acredito eu que a Ávila também, mas são reuniões que o nosso time de GR tem constantemente com alguns segurados, porque eles têm dúvidas em como fazer. E às vezes o que a gente pede, às vezes não é possível, seja financeiramente falando, seja porque não existe um espaço físico, alguma coisa nesse sentido. Então a gente busca soluções com os clientes para achar um jeito de mitigar o risco dele e diminuir as chances de recusa, seja no sinistro, seja numa validação de proposta inicial. Excelente. É uma mudança, né, na percepção do gerenciamento de risco, que é um benefício para o cliente, para ele não ter um sinistro grande ou frequência de sinistro, do que uma cobrança da seguradora. Acho Perfeito. sensacional. E falando em mudança, vamos voltar para o Jonathan, falando sobre inovação. O que você vê de inovação no futuro para os seguros patrimoniais, empresariais? Boa pergunta, Ana. Eu vejo um mercado cada vez mais em busca do melhor risco. E como que a gente chega a isso, né? Vamos pegar carona no automóvel. Hoje as seguradoras trocam informações sobre automóvel, sobre bonificação, sobre vistoria. É um mercado que se fala muito tecnologicamente. Por que não fazer isso para o empresarial, né? Por que não se trocar informações sobre o risco? Por que não criar uma precificação, um price, analisando o CNPJ, perfil de utilização? Vou pegar carona agora falando de som. Nós temos hoje, né, sucesso na nossa carteira de transporte porque nós fazemos um gerenciamento de risco muito forte. Então, ou seja, todas as apólices que estão emitidas na companhia, a gente tem um cuidado de olhar uma a uma, né? Nós temos uma central de monitoramento exclusiva 24 horas. E é essa a ideia que a gente quer colocar para os riscos patrimoniais, né? Fazer um GR ativo 24 horas. Logicamente que nós temos uma infinidade de situações para mudar juridicamente, entender se é viável, eu colocar uma câmera térmica, por exemplo, em um supermercado, perto da câmera fria lá, para saber se a temperatura, se está certo ou não, criar um primeiro alerta, mostrar a importância desse gerenciamento de risco para o cliente e o quanto que isso mitiga, né? Porque nem o Paulo falou, o seguro é a última coisa a se usar. E se for necessário usar, né? Que o risco, é o investimento mais barato que o segurado pagou. Então, a ideia justamente é essa, é que a tecnologia nos alicerce a ter essa experiência, essa troca de informação, né? Que cada vez mais a gente pare de enxergar o cliente, às vezes, como só mais um CNPJ, e sim uma pessoa que está procurando uma proteção patrimonial e começar a criar valor para ele, fidelizar ele cada vez mais, que é o importante. Excelente. Gente, infelizmente, nosso papo está chegando ao fim, está muito bom, assim, dá para ver super especialistas e todos muito queridos, né? Então, vou pedir para vocês, na verdade, vou dar para vocês um tempinho para vocês falarem alguma coisa, se despedirem, 1 minuto para cada um. Vamos começar com Elaine. Ok. Bem, eu agradeço a oportunidade de participar desse evento, eu espero que tenham outros, né, que a gente consiga participar, e acredito que a Sompo vai ser uma grande parceira de vocês, então podem contar conosco. Obrigada. Obrigada, Elaine. Obrigada por sua participação, foi excelente. E Júlia?
Bom, primeiro, obrigada, Avanza, né, pelo convite, obrigada, Ana, por estar aqui, pela oportunidade de estarmos conversando com vocês, corretores, né, nós aqui da Ávila, que somos uma empresa recém-chegada aqui no Brasil, uma empresa chilena que está no Brasil aqui em operação há 4 anos, né, mas que vem com o propósito realmente da gente trazer soluções diferenciadas para os clientes, estar próximo dos clientes, ter flexibilidade de entender as necessidades deles, né, e trazer soluções. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, contem conosco e a gente está aqui de portas abertas para apoiar vocês junto aos seus clientes. Muito obrigada, Júlia. Tiago. Olha, eu queria também agradecer pela oportunidade, foi muito legal trocar essa experiência aqui com todo o mercado, acho que vai todo mundo aproveitar tudo que a gente falou aqui um pouquinho. Acho que vai gerar mais dúvidas dos corretores aí em como melhorar a performance dele junto aos clientes. A gente está aqui à disposição para isso, para ajudar no que for necessário. E agradecer e espero a próxima oportunidade. Muito bom, obrigada. Jonathan. Ana, quero te agradecer aí, né, representando a Avanza. Obrigado pela oportunidade. Para a Sompo é enriquecedor esse tipo de bate-papo, né? Porque cada vez mais cria uma proximidade, mostra para o nosso parceiro comercial, que é o corretor de seguros, que nós estamos muito afim do jogo, e não é só da venda, é de uma consultoria, entendendo aí o quanto nós conseguimos ajudar. Queremos participar das próximas, ficamos à disposição. Obrigado a todos. A gente que agradece. E Paulo? Obrigado, Ana. Obrigado a todos que participaram do painel. Eu sempre sou da ideia que a cultura, a disseminação do conhecimento é o que vai sempre mover esse mercado, né? Não adianta ter uma pessoa que conhece muito e não sabe, não quer, né, compartilhar esse conhecimento. E acho que aqui só tem fera, eu acho que a gente tem aí um mercado gigante para explorar. Tem mais de 21 milhões de microempresas aí no Brasil que estão sem seguro por uma série de motivos, né? E acho que um deles é a falta de conhecimento que a gente levantou logo no começo, e aí esse aqui é o nosso papel, né? Você, Ana, como uma consultoria, uma assessoria, desculpa, e nós aqui como seguradora, tentar chegar o mais próximo possível dos corretores, para que eles de fato conheçam o produto empresarial e tenham segurança de vender, né? Porque é muito fácil você ficar na sua zona de conforto e vender o que você conhece. Então, vamos conhecer o empresarial, vamos conhecer os produtos das seguradoras, né? Tem seguradoras sérias nesse mercado, que estão dispostas a fazer várias análises de seguro, criar produtos, criar negócios. Então, procurem, né, vocês corretores, procurem as assessorias, eles entrem em contato com todos nós aqui, vamos juntos fazer com que realmente o seguro empresarial faça, de fato, a diferença nesse mercado, né? Que as empresas não morram, e muitas morrem por falta de simplesmente ter uma opção de ter um seguro dentro do seu investimento, né? Porque isso também faz parte do investimento. Então, obrigado a todos e contem sempre com a gente aqui também. Gente, muito obrigada. A gente encerra aqui o painel 1 de seguro empresarial do Avanza Talks. Obrigada, Elaine, Júlia, Tiago, Jonathan e Paulo, pela participação de vocês. E já está anotado que faremos outros, com outros temas do seguro empresarial. Até a próxima. E para você, corretor que está assistindo, até a próxima também.